Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu saúdo a igreja que está aqui e a igreja que está na internet nos assistindo. Vocês são todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Antes que abramos o texto sagrado, eu gostaria de orar com vocês para que Deus abençoe a explanação da sua palavra. Assim como você está, feche os seus olhos. Senhor, nós temos diante de Ti a Tua palavra. A mesma palavra, o mesmo poder que criou o universo. A mesma palavra, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que fez tantas outras coisas. A mesma palavra, o mesmo poder que pode transformar nossas vidas essa noite. Nós te rogamos, Deus, que isso aconteça. Que Tu alcance, Senhor, aquele lugarzinho do nosso coração que quem sabe ainda não foi alcançado pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco de maneira clara, de maneira poderosa. Que a Tua palavra nos fale, apesar do instrumento, porque o mesmo é frágil, é pecador, é indigno, mas a Tua palavra é perfeita, é poderosa. Então que a Tua palavra seja ouvida neste lugar e neste tempo. Que o Teu poder encontre lugar nas nossas vidas. São coisas que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, abra em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Enquanto você procura, eu quero te dizer que os dois livros de Crônicas não são livros muito populares assim no nosso ano bíblico, né? Se você já fez ano bíblico, você pode ter sentido a tentação de pular esses livros. Ainda mais que o conteúdo deles parece com 1 Reis e 2 Reis, né? Eu mesmo já fiz isso, eu confesso esse pecado. Mas depois de ler mais detidamente 1 Crônicas, eu encontrei coisas muito interessantes. E uma delas é o texto que nós vamos estudar nessa noite. 1 Crônicas capítulo 4, versos 9 e 10. Se você encontrou, diga amém. O texto diz o seguinte: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja contigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, né? Esse texto eu gostaria de dividir em 4 partes, né? Fatiá-lo em 4 pequenas partes. A primeira é a origem de Jabes. Na segunda metade do verso 9, nós vemos que sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Quantas mamães eu tenho aqui essa noite, né? Você que é mamãe, foi muito difícil ter seu filho? Doeu muito, né? Foi muito complicado o parto ou foi tranquilo? Hoje tem parto sem dor, né? Então tem aquelas técnicas todas que a mamãe quase não sofre, né? Se tiver um bom hospital, um bom obstetra, enfim, né? Um bom ginecologista, a mamãe quase não sofre. Não era assim no tempo que Jabes nasceu. Se a criança ficasse meio de lado, ficasse desencaixada, era complicado. Não existia cesariana. Todo parto era normal. Todo parto era normal, não tinha cesárea naquela época. E provavelmente o parto de Jabes foi difícil. E foi tão difícil que ela decidiu nomear o filho, né, em memória ao fato, porque o nome Jabes em hebraico significa aquele que traz sofrimento, ou aquele que traz angústia. E ela colocou isso no nome do filho. Toda vez que as pessoas falassem com Jabes, seria uma memória de que ele causou sofrimento a alguém. Você, mamãe, por favor, se você tiver mais filhos, não coloque um nome desse no seu filho, né? Não é legal. Não existia a palavra bullying no tempo de Jabes, mas com certeza ele sofreu muito bullying. Imagina um menino para a escola: oi, sofrimento, tudo bem? Oi, angústia, como é que você está? Né? Jabes teve que conviver com esse nome durante a sua vida inteira. A história de Jabes ficou ligada ao sofrimento. Ele tinha sofrimento até mesmo no seu nome. Geiro, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem muita coisa, meu amado. Talvez eu estou falando nessa noite para alguém que tem uma história de sofrimento na vida. Alguém que só Deus e você sabem quanto você sofreu. Quantos sofrimentos, quantas lágrimas, quantas derrotas, quantas frustrações, quanta coisa ruim você já teve que deparar na vida, não é mesmo? Quem sabe, se alguém lê sua biografia, poderia chamar você de sofrimento. Porque a sua história talvez seja uma história ligada ao sofrimento, desde o início. Assim como foi a história de Jabes. Mas eu louvo a Deus porque Ele tem poder para mudar histórias, não é verdade? É por isso que eu e você estamos aqui, porque um dia Ele mudou nossa história.
E ele continua mudando essa história, né? O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la. A nossa história ainda está em transformação. E a história de Jabes também foi transformada. Como é que eu sei disso? Vamos ver a primeira parte do verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ué, mas ele não tinha a vida ligada ao sofrimento? Não era a pessoa que teve sofrimento desde o início? Por que ele foi mais ilustre que os irmãos dele que não passaram por isso? Essa pergunta intrigante é respondida no verso 10, que nós já lemos e leremos de novo, né? No verso 10 nós temos duas coisas: a oração de Jabes, que é tão famosa que gerou um livro, né? Um escritor chamado Steve Wilkinson escreveu sobre a oração de Jabes. Se você não leu esse livro, leia, é muito, muito interessante. E Jabes invoca o Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Eu vou dar uma paradinha aqui. A economia de Israel naquele tempo era essencialmente agrícola. Quase todo mundo tinha um pedacinho de terra. Então, parece quase óbvio que Jabes tinha em mente também, se não tinha outras coisas em mente, tinha em mente que ele gostaria de ter uma propriedade maior. Alguém já trabalhou no campo aqui? Já teve roça, sítio, chácara? Eu vou abaixar a mão porque eu nunca tive. Então, muitas pessoas que trabalham no campo gostariam de aumentar sua propriedade, de ter uma fazenda maior, uma roça maior, uma chácara maior, né? Esse poderia muito bem ser o desejo de Jabes, de ter uma propriedade maior, né? Alargar as suas fronteiras, a sua cerca, né? Da sua fazenda, para poder plantar mais alimentos, para poder criar mais gado, né? O texto não se demora nisso, né? Não se aprofunda nisso de maneira que nós possamos, apenas na leitura do texto, decidir, né? Por que ele orou dessa forma. Mas eu acredito que Jabes não tinha somente isso em mente, se tinha isso em mente. Porque essas não são as únicas fronteiras que um ser humano pode alargar, você concorda? Quais são os seus sonhos? Você tem um sonho? Você tem um sonho? Ou não tem mais? Muita gente não tem sonhos mais, né? Só vai vivendo, né? Você ainda sonha? Você tem sonhos? Jabes tinha sonhos, a Bíblia não fala quais eram, né? Exceto que as suas fronteiras fossem alargadas. Mas a Bíblia não detalha os sonhos de Jabes. Mas era claro que ele os tinha como você tem os seus. Você sabia que Deus pode realizar os seus sonhos? Deus pode fazer de você um cristão melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor. Deus pode alargar as suas fronteiras, meu amado, em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer situação, não somente dentro da igreja. É claro que Deus pode me tornar um cristão melhor, é por isso que nós estamos aqui sempre adorando nos cultos de sábado, domingo, quarta-feira, mas Deus está interessado em nossa vida como um todo. Deus quer que eu seja um profissional melhor, para que eu exalte o seu nome com a minha perícia profissional, com a minha competência. Deus quer que eu seja um marido melhor, uma mulher melhor, né? Um cônjuge melhor, né? Para que meu casamento exalte o seu nome perante a sociedade. Deus quer que eu seja um ser humano melhor, para que as pessoas tenham contato comigo, percebam o Deus que eu temo, que eu sirvo. E certamente todas essas coisas poderiam também estar na mente de Jabes, quando ele orou: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Amado, como andam as suas fronteiras? Como andam os seus sonhos? Você se sente muito limitado? Você sente que chegou num ponto que você não consegue realizar nada mais do que você gostaria? Parece que você ficou estagnado, né? Emperrado, né? Quem sabe hoje Deus está dizendo para você que Ele pode alargar suas fronteiras. Nessa área em que você se sente limitado, Deus pode fazer de você algo muito melhor do que você pensa que pode ser. Algo muito melhor do que você tem sido. E certamente podia fazer isso com Jabes também. Jabes continua orando, dizendo: que seja comigo a tua mão. Ele ora pela companhia de Deus, pela direção de Deus, né? E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. O que significava o nome de Jabes mesmo? Sofrimento, angústia, aflição. Você entende como essa oração é profunda? Jabes estava dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais ser identificado, estar ligado ao sofrimento, à angústia, à derrota, à vergonha. Senhor, eu não aguento mais isso, muda a minha história. Era isso que Jabes estava dizendo. Por favor, Deus, faz algo porque eu não consigo. Me preserva do mal, Senhor, de maneira que não me sobrevenha mais a aflição, porque eu já tive muita.
E talvez eu estou falando para alguém nessa noite que chegou aqui dizendo, eu não aguento mais sofrer. Eu já sofri tanto. Senhor, chega. Né? Elias não disse para Deus na caverna, lá em 1 Reis 19, já basta, Senhor, deixa eu morrer. Lembra disso? Elias, o profeta Elias, disse para Deus, Senhor, eu não aguento mais, já deu. Já basta. Né? E quem sabe Jabes tivesse algo assim em mente também. E por isso ele ora, Senhor, eu não quero mais aflição. Me preserva do mal para que não me venha mais aflição. Porque ele já tinha tido muita aflição, a começar pelo seu nome, né? E é interessante dessa oração que Deus, está no finalzinho do verso 10, Deus lhe concede aquilo que ele pediu. É o nosso quarto item, né? A vitória de Jabes. Nós vimos a origem de Jabes, nós vimos o sucesso de Jabes, que ele se tornou ilustre e conhecido, nós vimos a oração de Jabes, estamos vendo agora a vitória de Jabes. Deus lhe concedeu aquilo que ele tinha pedido. E parece simples você ler isso na Bíblia. Ah, ele orou e Deus respondeu. Mas olha quanta coisa ele pediu. Ele pediu simplesmente que Deus revolucionasse a vida dele. Você percebe isso? Ele queria prosperar como ser humano, como profissional, como agricultor, sabe-se lá como, né? O texto não detalha, mas todas essas vertentes são possíveis, né? São consideráveis. E o texto diz que Deus ouviu. Deus concedeu. Se ele queria sucesso profissional, se ele queria uma fazenda maior para poder plantar mais, Deus concedeu. Se ele queria se tornar um ser humano melhor, Deus concedeu. Se ele queria uma família melhor, Deus concedeu. Você percebe isso? E quantas vezes você vê essa casa de oração orar exatamente por isso? Quantas vezes você vê que na oração intercessória dos sábados, enquanto é cantado Deus nos ouvirá, e você veio aqui e pediu exatamente isso. E a Bíblia diz que Deus ouviu Jabes. Deus lhe concedeu aquilo que ele tinha pedido. O mais interessante desse texto, amados, que ele parece ter caído de paraquedas no capítulo 4 de 1 Crônicas. Se você vier lendo o capítulo desde o início, você percebe que o assunto do capítulo não tem nada a ver com Jabes. Ele nem está incluso na genealogia. Não é falado do pai dele e nem dos filhos dele na sequência. Eu acho esse texto muito curioso, né? Dá até a impressão que foi um copista, né, que inseriu o texto, porque ele está descontextualizado nesse capítulo, né? Ele não faz parte desse bloco, né? De forma literária, né, olhando assim. Mas apesar desse suposto erro literário, Deus permitiu que isso estivesse na minha e na sua Bíblia, para nos chamar a atenção. Jabes era uma pessoa comum, uma pessoa de carne e osso, como eu e como você. Não era um anjo, não era um ser celeste, era uma pessoa de carne e osso. Tanto que ele faz uma oração bem simples, não é verdade? Não é uma oração complexa, ele não usa uma linguagem difícil. Ele simplesmente diz, Senhor, eu queria ser abençoado. Você já não pediu isso? Claro que já, eu também já pedi. Você já não pediu para que Deus lhe desse prosperidade em alguma coisa? Claro que já, né? Nós estávamos no grupo de oração falando sobre as pessoas que estão desempregadas, né? E pedimos a Deus por elas, para que Deus abra uma porta de trabalho, né? Quantas vezes você já pediu por isso? Pelo seu progresso profissional, para você, quem sabe, ter mais recursos para alguma coisa, né? Jabes também pediu. Quantas vezes você pediu a companhia de Deus, a direção de Deus? Várias, né? Jabes também pediu. Jabes pediu proteção para ser preservado do mal e você com certeza também já pediu isso, né? Tenho certeza disso. E o pedido mais curioso é que ele pediu que não viesse sobre ele a aflição. E eu queria terminar com esse pensamento. Você acha que Jabes nunca mais sofreu na vida? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque nesse mundo de pecado, é complicado você dizer, de hoje em diante eu não vou mais sofrer, não é verdade? Dá para você pensar isso? Que Deus, de hoje em diante, vai tirar toda a aflição da sua vida e você nunca mais vai sofrer, né? Mas então por que o escritor de Crônicas escreve isso? Provavelmente as aflições que Jabes teve depois disso, não o afligiram como as passadas. Ele pode ter sofrido, mas a comunhão dele com Deus, a vida dele com Deus, impediu que ele se sentisse abatido. Ele não se sentia mais derrotado, envergonhado, frustrado, apesar de possíveis aflições que tivessem vindo à sua vida. Aqui tem uma lição para a gente. Nós estamos num mundo onde o sofrimento é companheiro constante, né? Eu estava falando no momento de oração de quantas famílias perderam entes queridos esse ano, né? Inclusive a minha, né? Nós estamos numa igreja praticamente em luto, né? Se contarmos as famílias que perderam alguém esse ano. Quanto sofrimento veio a pessoas dessa igreja, pessoas que nós amamos, né? E infelizmente, não vai parar por aqui, a gente vai ver outros casos, outras situações, porque infelizmente
No mundo de pecado, isso é rotina. Mas Deus quer que nós aprendamos com Jabes, que seja o que vier à nossa vida, nós podemos mesmo assim ter paz no coração. Mesmo assim, mesmo que venha algum sofrimento sobre nós daqui por diante, Deus quer nos ensinar que tendo comunhão com Ele, andando na presença dEle, nós podemos nos sentir seguros, podemos nos sentir tranquilos, podemos nos sentir em paz. A Bíblia não relata mais nenhuma aflição de Jabes, mas é óbvio que a vida dele não foi um mar de rosas. Porque era impossível no mundo de pecado um ser humano não ter mais sofrimento. Alguma coisa ruim aconteceu na vida de Jabes em algum dia. Lógico que isso aconteceu. Mas por que a Bíblia não fala? Porque para ele não era mais relevante. Depois que ele sentiu que Deus respondeu a sua oração, o seu futuro estava nas mãos do Senhor. E se aconteceu alguma coisa ruim, esteve entregue nas mãos do Senhor. E isso não o afligiu mais. As origens de Jabes estavam ligadas ao sofrimento. Talvez as suas e as minhas também estejam. Mas Deus pode mudar a minha e a sua história, como mudou a de Jabes. Deus pode fazer de nós pessoas que mesmo em meio ao sofrimento tenham paz. O apóstolo Paulo escreve em certa passagem que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guarde em Cristo Jesus. A paz de Deus é tão grande que ela excede não só o entendimento, mas excede o sofrimento. E quando Deus atende a oração de Jabes, Jabes recebe essa paz. Por isso que a Bíblia não fala mais de sofrimento de Jabes. Porque se ele sofreu ou não depois disso, a paz de Deus estava sobre ele. E o que a Bíblia faz questão de relatar é que Jabes foi uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa que encontrou em Deus a sua vitória, a sua superação, o seu sucesso, a sua transformação. Será que eu falei nessa noite para alguém que veio aqui dizendo: Senhor, eu não aguento mais a vida que eu vivo? Por favor, Senhor, transforma a minha vida. Será que eu falei para alguém assim? Se eu falei, pode estar certo. Você veio ao melhor lugar para encontrar transformação. Você veio ao melhor lugar para encontrar cura. Você veio ao melhor lugar para encontrar restauração. Você veio ao melhor lugar para encontrar vida. Porque a vida que Jabes tinha antes não era vida de verdade, você concorda? Ele vivia amargurado, a começar com o seu nome, né, a sua história, né? Tudo nele, na história dele, lembrava sofrimento. Mas ele ora a Deus. E Deus transforma as coisas. Você tem algo na sua vida que Deus precisa transformar? Faça o que Jabes fez. Jabes invocou o Deus de Israel. Não foi uma oraçãozinha daquelas que você faz para comer, Senhor, obrigado pelo alimento, amém. Não. Jabes rasgou o coração perante Deus. Jabes chorou perante Deus. Jabes clamou perante Deus. Jabes abriu a sua alma diante de Deus. E disse: Senhor, aqui está a minha história, por favor, muda. E talvez muitos de nós precisemos urgentemente orar assim: Senhor, está aqui a minha história, a minha vida, muda. Eu preciso mudar. Eu não aguento mais ser quem eu sou, tem a história que eu tenho. Você não gostaria de louvar a Deus comigo com o hino 437? Vitória em Cristo. Esse hino do Inário talvez é o que mais retrata o que Deus pode fazer na sua vida, assim como fez na vida de Jabes. Deus pode nos mudar completamente. Mesmo que tenhamos sofrimento, o sofrimento não precisa mais nos derrotar. Não precisa mais nos frustrar, não precisa mais nos envergonhar. Porque em Deus nós somos vitoriosos. Vamos louvar a Deus de pé com o hino 437, eu vou louvar com vocês. Vai cantar? Toca então. Vamos cantar. Ouvida a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvido seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei, vitória em Cristo, eterna vitória.
Você deseja essa vitória? Eu também desejo. Vamos orar por ela então? Santo Deus, obrigado porque o céu ouve orações como a de Jabes. Orações simples, de pessoas simples, mas pessoas sinceras, que abrem o coração diante de Ti e dizem: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Cada um de nós aqui tem fronteiras, Senhor, que precisam ser alargadas. Coisas que precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas. E Tu sabes em que áreas de nossa vida nós precisamos disso. Então, Senhor, por favor, alarga as fronteiras de cada pessoa, de cada família, de cada internauta. Por favor, Deus, revoluciona a nossa vida hoje. Faz-nos, Senhor, melhores seres humanos, melhores cônjuges, melhores familiares, melhores cristãos. Faz de nós aquilo que nós sempre deveríamos ter sido e nunca conseguimos ser. E por favor, Senhor, se vier sofrimento na nossa vida, nos dá a paz que vem do Teu trono. Porque quem sabe eu falei para muitas pessoas essa noite que tem uma história de sofrimento. E eu te peço consolo para essas pessoas. Te peço força para essas pessoas. Para que se vier algum outro sofrimento à vida delas, isso não as impacte mais. Que elas tenham a paz que vem do Teu trono. Que tenham a Tua força em suas vidas. E que saibam que estão nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por falares conosco através da Tua palavra. É tão bom estar aqui, é tão bom ouvir Tua voz, Senhor. Nos permita ter esse privilégio mais vezes, trazer outras pessoas para cá também. Despede-nos da companhia do Teu Santo Espírito e traz-nos no sábado para de novo Te adorar. São coisas que nós Te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Jay vai estar à porta nos cumprimentando. Se você olhar o verso 9 de 1 Crônicas, você vai ver que Jabes tinha fronteiras estreitas porque o mundo pôs. O nome dela queria dizer: em dor dei a luz. E sempre que ela olhava para as fronteiras do mundo, ela via uma pessoa limitada, desprezada, sem glória nenhuma. Mas ela olhou para Deus e falou: Deus, eu não aceito a limitação desse mundo. Que essa mensagem de hoje leve você a ir além das fronteiras do mundo. Se você tem dúvidas, se você tem dívidas, se você tem doenças, se você tem lutas, quaisquer que sejam, que Deus abençoe você e que você se lembre que, como Jabes, Deus te dá para ir além do que o mundo te dá. Então não tenha medo das lutas do mundo. Confie em Deus. Amém. Uma boa noite a você. Dá um abraço no Jair na saída. E nos vemos no culto de sábado, de domingo, encontro de amigos. Nesse domingo, o pastor Dani Bravo estará conosco. E na quarta-feira que vem, o pastor Jair trará o complemento dessa mensagem. Obrigado. Amém.